No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o filme Fragmentado e discutir um pouco a questão do transtorno de personalidade múltipla, ou de múltiplas personalidades à luz da psicanálise. Primeiro de tudo, a psicanálise não utiliza, não trabalha com esse tipo de diagnóstico, porque esse diagnóstico psiquiatras e psicólogos comportamentais costumam usar com mais frequência, Tomam esse tipo de diagnóstico muito semelhante aos diagnósticos no geral, com base no DSM, que tem toda essa questão de tomar o fenômeno como um ponto de referência, como um referente assim, exclusivo, uma espécie de um norteador de uma doença, de um diagnóstico. Dito de outra forma, é como se tomasse um sintoma em específico e automaticamente, com base nesse sintoma em específico, adicionado a outro sintoma específico, de alguma forma pudesse compor um espectro. Então, por exemplo, se uma pessoa passa a ver vultos, se uma pessoa passa a ter uma série de alucinações ou delírios, ela logo é enquadrada como um psicótico. Se essa pessoa tem algum tipo de manifestação sintomática em relação ao seu corpo, achar que tem algum membro que está se definhando, algum membro que está podre, algum membro que vai cair, ou que, por exemplo, se ela usa um casaco, ela sente que tem pregos enfiando no corpo dela. Logo, isso é tomado como uma característica, uma manifestação sintomática de uma doença, que pode ser uma psicose, uma esquizofrenia ou outro tipo de doença. A psiquiatria enxerga dessa forma. A psicanálise toma um outro rumo, é um outro olhar em relação a esse tipo de diagnóstico de personalidade múltipla, que eu vou comentar um pouco nesse vídeo. Vou falar um pouco do filme, com spoilers, trazendo algumas cenas em específico, trabalhando um pouco os conceitos em Freud. Não é meu intuito em nenhum momento aqui ofender outras correntes teóricas, mas é mostrar um pouco como que a psicanálise enxerga esse tipo de situação. Primeiro que o termo personalidade para a psicanálise já é muito complicado, porque Freud trabalha muito com a noção de eu, que ele trabalha bastante, do eu, essa imago do eu, que o Lacan vai trabalhar como imagem do eu, que tem a ver com o outro, que tem a ver com o estádio do espelho, que eu posso comentar um pouco também. Nesse caso, esse eu aqui, a gente precisa pensar na mãe e no filho, Então, antes não existe eu, existe apenas a relação aqui, que é uma espécie de uma simbiose pulsional que diz respeito a desejo, fantasia entre criança e mãe. Não existe eu nessa fase. Então, o corpo da criança é um corpo fragmentado, do tipo, não há essa totalidade desse eu aqui corporal. A criança acredita que ela faz parte do corpo da mãe. Então, é muito interessante que o Lacan comenta isso também, quando a mãe, no caso, tem um filho, essa placenta, se é de quem? Se é do filho ou se é da mãe, E ele fala que esse corte aqui separa os dois. Então, nessa relação aqui de mãe e criança, para Freud, o Freud vai trabalhar bastante o narcisismo, Narcisismo primário, narcisismo secundário, relação da criança com a mãe, A posição que a mãe coloca a criança, do tipo de ser esse falo, de ser esse objeto que tampona a sua falta, A posição que a própria criança se coloca frente ao desejo da mãe, de ser o falo para a mãe, O que o Lacan vai trabalhar bastante, os 3 tempos do Édipo e também a tríade de castração, frustração e privação. Então, o eu aqui não existe. Só que o eu também tem uma faceta, digamos assim, de identificação com o outro. Então, por exemplo, imagina uma criança de 1 ano e meio ou 2 anos de idade. E você pega essa criança e coloca ela em frente a um espelho. E você pega um batom e você pinta o narizinho dela em frente ao espelho. Provavelmente essa criança vai colocar a mão no espelho tentando apagar esse batom pintado no seu nariz. Ela não vai pegar o batom e ela mesma limpar no narizinho dela. Por quê? Diante daquela imagem ali refletida no espelho, ela não toma aquela criança ali como sendo ela. Ela toma aquela criança como um outro. Então, no primeiro tempo do estádio do espelho,
a criança toma a imagem do seu próprio eu como um outro separado de si. Então, desse em si aqui, né? Desse si, no caso. Então, é muito comum você ver crianças, por exemplo, que batem uma na criança, na creche, e fala que quem bateu foi a criança. Ou uma criança cai no chão e chora, a outra criança vê e chora também. Então, assim, tem essa questão aqui também. Então, assim, nessa construção do outro e do eu, mas principalmente do eu, a criança sempre volta a olhar para o outro. Então, assim, precisa de alguém para olhar para aquela imagem ali no espelho e falar para Juliana que Juliana é Juliana e não Juliana é Maria. Então, assim, essa noção aqui de personalidade para psicanálise não trabalha. Assim, personalidade como se, tipo, colérico, sanguíneo, não, a psicanálise não trabalha com esse tipo de nomenclatura, de personalidade. Porque a própria palavra personalidade tem em si a palavra persona, né? Como se fosse esse semblante. Para a psicanálise, o eu é uma imagem extremamente frágil. Tipo, o eu é o outro, para Lacan. Inclusive é um axioma dele. O que significa essa frase do tipo, o eu é uma imagem muito frágil? Porque nós, no caso, o eu, ele acredita ser uma coisa, do tipo, o mesmo pensamento cartesiano, do tipo, eu penso, logo existo. Só que o Lacan trabalha justamente ao contrário. Tipo, o sujeito é justamente onde não pensa. Então, assim, o eu aqui não é o senhor da sua própria casa. O Freud trabalhou isso também quando ele fala do inconsciente, né? E esse eu, nesse caso, né? Então, o eu aqui já é muito frágil. Todas essas em termos lacanianos, né? Essas convicções imaginárias do tipo, eu sou um homem, eu torço pro Flamengo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é o meu gosto. Todo esse eu aqui, na verdade, é um outro. Tem sempre uma construção de um outro, o olhar de um outro, a influência de um outro, a palavra de um outro. Então, esse eu aqui não é tão do sujeito, né? Então, assim, essa própria palavra personalidade é complicado. O filme Fragmentado, se você for olhar pelo um viés psicanalítico, fala muito mais de trauma do que de personalidades múltiplas. Porque tanto o protagonista tem um trauma, a criação que ele teve com a mãe dele, e todas essas personalidades que ele criou, inclusive a última personalidade que ele acredita estar se transformando num monstro, né, num animal feroz que tem superpoderes. É algo que a gente pode encontrar também no filme O Dragão Vermelho, né, que acompanha a história do Hannibal, que a maioria conhece pelo segundo filme, né, Silêncio dos Inocentes, mas nesse filme trata-se da prisão dele, né, que o Will acabou prendendo ele, e um dos serial killers que tem nesse livro é o Francis, que ele acredita estar se transformando num dragão. Então, assim, é um delírio de transformação, assim como o Schreiber tinha um delírio de emasculação, né? Ele acreditava que estava se transformando numa mulher. Nesse filme Fragmentado, ele tem esse tipo de delírio. Eu não estou colocando aqui o protagonista como um psicótico e nem estou aproximando a personalidade múltipla da psicose. Eu só estou pontuando esse fato, né, que está no filme, que esse delírio final dele, que ele acredita estar se transformando num animal, né, numa fera, alguém que tem superpoderes subhumanos, enfim. Então, assim, a personalidade múltipla, para a psicanálise, já tem esse problema aí da personalidade do eu. Então, assim, tem sempre uma espécie de uma identificação com o outro. O Freud trabalha isso bastante quando ele fala de luto e melancolia. E quando ele usa a frase da sombra do objeto que cai sobre o eu. Que ele comenta sobre um garotinho que perdeu o seu cachorro e no dia seguinte ele estava debaixo da mesa de quatro, prostrado, meio que imitando o cachorro. O Freud trabalha bastante essa noção de identificação do objeto, do tipo, quando amamos alguém, quando temos, né, uma ligação com essa pessoa, nos identificamos com ela também. E a partir do momento dessa identificação, introjetamos também essa pessoa. Os seus gostos, o seu jeito, a sua forma de falar. Tipo, é muito comum, por exemplo, vocês terem contato com casais que são tão íntimos e que eles parecem até irmãos. Ou meio que eles passam a gostar das mesmas coisas. Há uma espécie de uma identificação que o Lacan vai trabalhar bastante, a identificação imaginária e a identificação simbólica.
Mas nesse caso aqui que eu estou apontando, tem a ver com essa introjeção aqui. Então, assim, essa identificação e também essa introjeção. Que na neurose é uma coisa, na psicose é outra. O Freud trabalha isso quando ele cita esse garotinho. Então, assim, a gente, por exemplo, vai dizer que esse garotinho tinha uma dupla personalidade, do tipo, uma personalidade era um garotinho e a outra personalidade era de cachorro. Então, assim, já é algo que faz com que a gente se questione. Outro fato interessante é que o próprio Freud trabalhou muitíssimo com histéricas. E as histéricas na época eram acometidas por sintomas conversivos, sintomas físicos, sintomas de alucinação, sintomas de delírio, sintomas de mutismo. A Ana O, se vocês pararem para ler o caso Ana O, ela tinha inúmeros sintomas. Ela ficava muda, tinha períodos que ela não falava nada, ela tinha medo de tomar água, ela via os ponteiros do relógio se mexer, ela não percebia quando alguém entrava dentro do local, ela tinha uma espécie de uma fobia a animais, né, peçonhentos, ela via sombras, ela tinha alucinações e ela parava de falar a língua dela, a língua natal, a língua materna dela, e ela falava só em outra língua. A Ana O tem inúmeras características aqui que qualquer pessoa poderia falar assim, a Ana O tem uma dupla personalidade, porque de manhã ela é uma coisa e à noite é outra. E não, e a Ana O foi tratada como uma histérica. O próprio Breuer, quando relatou ao Freud o caso, apontou todos esses sintomas aqui, que se você for olhar o caso Ana O com essa perspectiva, você vai achar que a Ana O era uma pessoa que tinha uma dupla personalidade, porque de manhã ela era uma coisa e à noite ela era outra. O Homem dos Ratos, a mesma coisa, tinha uma série de pensamentos do tipo, se eu ver uma mulher nua, meu pai vai morrer, ou de estar estudando e depois ficar nu, né, excitado, de frente para o espelho, achando que o pai ia ver, certas questões. Então, assim, se você for olhar o caso do Homem dos Ratos de uma forma minuciosa, você vai achar ele um louco. A ideia obsessiva que ele tem, no caso, é algo que foge da normalidade. Então, assim, transforma o sujeito completamente. Então, essa noção aqui de personalidade é muito frágil, porque nós não somos tão autênticos assim como acreditamos ser. O eu aqui, ele sempre passa e perpassa pelo outro, pelo olhar do outro, pela aprovação do outro, pelo reconhecimento do outro. Nos identificamos com o outro. A própria construção do eu é uma construção que vem do outro. Então, assim, o próprio Lacan, quando trabalha o estádio do espelho, ele o tempo todo enfatiza isso, que o eu aqui é uma construção do outro. Não somos tão autênticos assim a ponto de achar que temos uma personalidade e podemos ter mais de uma. Então, assim, esse tipo de diagnóstico de personalidade múltipla, a psiquiatria trabalha, a psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. Em relação ao diagnóstico estrutural, é muito complicado porque, como eu acabei de dizer, né, nas estruturas clínicas existem traços também. Então, assim, um neurótico obsessivo, por exemplo, ele pode vir a ter sintomas conversivos ou sintomas no corpo, ou doenças, entre aspas, psicossomáticas, como costumam usar esse diagnóstico em outras correntes. O próprio Homem dos Lobos tinha acessos, né, no corpo dele, onde ele ficava longos períodos sem ir ao banheiro, né, sem fazer cocô. Tem também muito a ver com o sintoma da mãe dele, que ele tinha, que toda a identificação que o Homem dos Lobos tem com a mãe, né, os sintomas da mãe e tal, relação da fantasia sádico-anal com o pai. Então, assim, é um caso do Freud importantíssimo para se pensar essa questão aqui, né, da identificação da fantasia sádico-anal em relação ao pai também. Eu já dei algumas aulas sobre esse caso, é um dos casos mais difíceis do Freud, mas é de uma riqueza absurda. Então, assim, o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, a Ana O. Então, essa noção aqui de personalidade para a psicanálise não se trabalha dessa forma, né? Então, assim, o filme fala muito de trauma. A garota, que é a sobrevivente, sofreu um trauma, um abuso sexual. E se vocês repararem, no final do filme, ele não mata ela, porque ele se identifica com essa característica do tipo, ela é uma sobrevivente também. Os dois sobreviveram a traumas. Ela a um abuso sexual e ele, pelo que dá a entender no filme, um abuso psicológico.
Então, assim, repare, há uma identificação aqui desse protagonista, que acredita ter várias personalidades e está se transformando numa fera, com essa garota aqui que também sofreu um abuso, um abuso sexual da parte de um tio, de um amigo do pai. Mas repare bem, cada um teve uma saída diferente. A saída dela foi, entre aspas, ela se tornou uma pessoa muito introspectiva, é uma pessoa que não estabeleceu e que não estabelece laços afetivos com o outro, é uma pessoa que não confia muito no outro, e é uma pessoa que no final do filme você vê na cara dela que ela sente muito mais pavor em voltar para casa com o homem que abusou dela ou que talvez possa continuar abusando dela ou batendo nela, do que o tempo que ela passou como refém lá junto com o protagonista do filme. O trauma aqui em questão, como eu disse anteriormente, é um filme que, ao meu ver, fala muito mais de trauma do que de personalidade múltipla, tem a ver com esse ponto aqui, essas possíveis saídas. O protagonista teve uma saída através de um delírio. Ao meu ver, era um delírio. Eu não estou aqui colocando o protagonista como um psicótico, mas era um delírio. E as múltiplas personalidades dele, cada uma tinha uma função. Tinha um garotinho, tinha um cara que gostava muito de moda, tinha uma mulher. Então, assim, existem múltiplas, entre aspas, personalidades ali, onde há uma série de identificações. Porque essa pessoa, o protagonista, não tirou essa personalidade do nada. Ela pesquisou, ela em algum momento viu alguém com aquelas características. Então, por exemplo, talvez até o garotinho possa ter sido ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Tem outro filme muito interessante que fala sobre personalidade múltipla também, que se chama As Duas Faces de um Crime, que é com Edward Norton. Nesse filme, ele interpreta uma espécie de um coroinha que é acusado de assassinato de um bispo, com requintes de crueldade. O advogado é o Richard Gere e ele está defendendo esse rapaz. Por quê? Ele alega dupla personalidade, do tipo, quando ele matou o bispo, não era ele de verdade, não era o Roy, era o outro dele, né? Era uma outra personalidade. Todo o caso é construído em cima disso. O Richard Gere quer defender ele, afirmando que quem matou de fato não foi ele, não foi a personalidade dele, mas foi a personalidade do outro. E no final do filme, ele revela que, na verdade, a outra personalidade, que é esse outro, na verdade era ele. Ele que inventou essa persona aqui do bonzinho, do rapaz gago, do rapaz inocente. Ele fingiu o tempo inteiro. Ele enganou o advogado, ele enganou o tribunal, ele enganou o advogado de acusação, ele enganou todo mundo. Uma pena que ele poderia pegar de perpétua, ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica. Então, assim, é um filme que ironiza e muito essa noção aqui de personalidade múltipla, porque no final o Richard Gere pergunta a ele, do tipo, você, então não existiu nenhum Roy? Aí ele diz, ele dá risada, bate palma e diz, não existiu nenhum outro. No caso, o nome da outra personalidade que no momento eu esqueci. Mas é um filme absurdo de bom e que ilustra isso. Tipo, essa noção aqui de personalidade múltipla, ela é muito frágil, porque exatamente o que traz nesse filme. Essa pessoa fingiu o tempo todo. Não é que o sujeito finge. Óbvio, tem inúmeros estudos, tem inúmeros casos relatados em texto, em artigos, em livros, em vídeos no YouTube, né, que falam bastante da personalidade múltipla. Mas no caso da psicanálise, esse tipo de caso, um analista vai tomar de outra forma. Então, assim, pode ser que realmente a pessoa, um paciente ali, como um psicótico, tenha esse delírio de estar se transformando, por exemplo, num cachorro. Então, o analista ele vai olhar não apenas o fenômeno do delírio de se transformar num cachorro, mas toda a significação, todo o lapso de linguagem, todo o discurso do paciente, toda a questão que envolve a análise ao discurso. Um discurso com palavras e sem palavras, um discurso em cima do dito e em cima do não dito, um discurso, sobretudo, em cima do tropeço do sujeito na própria palavra, nos esquecimentos, nas trocas de nomes, nos silêncios, nas pausas, nos erros, nas confusões entre as palavras, em termos lacanianos, entre um significante e outro, em uma certa associação, ou algo que está remetendo a outra coisa, ou um ato falho. Então, assim, a psicanálise ela não vai tomar o fenômeno aqui, no caso.
como único e exclusivo de uma estrutura. Por quê? Como eu disse anteriormente, histéricas podem ter sintomas obsessivos, obsessivos podem ter sintomas histéricos, obsessivos podem ter sintomas fóbicos, como é o caso do Homem dos Lobos. Era um obsessivo para o Freud, para Lacan e para alguns lacanianos, principalmente se for uma pessoa que leu Jacques Salomilé, vai falar bastante da psicose ordinária, então vai tomar o Homem dos Lobos muito mais como um psicótico do que um obsessivo. Mas em termos freudianos, né, o Homem dos Lobos é um obsessivo que tem uma fobia aqui a lobos. Então, assim, existem traços também. A Dora tinha sintomas conversivos, a Ana O tinha, a Amy von R tinha, enfim, várias, a Miss Lucier. O Freud trabalhou em inúmeros casos, onde tem a presença aqui de determinados sintomas, né? Então a psicanálise não vai tomar com uma certa exclusividade aqui esse fenômeno e apontar. Então, assim, o diagnóstico estrutural ele é feito na análise, na transferência, na escuta, né? No discurso do paciente. O diagnóstico estrutural, a estrutura clínica, aparece na ponta da língua do sujeito e não na manifestação sintomática desse sujeito. Porque a manifestação sintomática pode aparecer em várias pessoas. Porque essa palavra estrutura, se a pessoa tomar essa palavra significante aqui, ela pode acabar achando que a psicanálise engessa pessoas, que a psicanálise dá uma certa nomenclatura do tipo, histérica tem isso, 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 isso. Se ela tiver isso e aquilo, ela não é histérica, ela é outra coisa. Não, ela pode ser uma histérica com isso, isso, isso e aquilo também. Por quê? Há uma certa singularidade aqui no sujeito. Porque o Édipo, ele não é único e exclusivo, universal. O Édipo é um Édipo singular para cada sujeito. Cada sujeito teve o seu Édipo, cada sujeito tem o seu sintoma, no caso se for um neurótico. Não existe a histérica, existem as histéricas. Não existe o obsessivo, existem obsessivos. Então, assim, é um dos problemas que a psicanálise, problemas entre aspas, né, em relação à posição teórica frente à personalidade múltipla, esse transtorno, é primeiro que a psicanálise não toma esse tipo de diagnóstico, de nomenclatura, de espectro, de fenômeno, de receita de bolo. Segundo, essa noção de personalidade aqui para a psicanálise é muito frágil, porque tem todas essas questões aqui que envolvem o eu, que envolve o outro, que envolve a identificação simbólica e imaginária, que envolve o outro tomado como objeto, o próprio sujeito que se coloca como objeto frente ao desejo do outro, em termos lacanianos. O delírio, no caso, não é algo único e exclusivo da psicose, neuróticos deliram também. Vocês podem ver isso no caso do Homem dos Ratos, do Homem dos Lobos, o caso da Ana O, que se você for ler atentamente o caso, você vai ver inúmeras características ali que qualquer comportamental psiquiatra colocaria esses quadros como loucos, né? Como pessoas que têm algum tipo de transtorno mental no qual deveriam ser internadas, né? O caso do Homem dos Ratos, por exemplo, o sintoma dele era em cima de um pai que já estava morto, né? Uma ideia de que o pai dele iria morrer se ele visse uma mulher nua. O caso da Ana O, como eu relatei anteriormente, daria um filme de terror, do tipo, mudava completamente a forma de ser, de falar, o idioma, como que ela se portava diante dos outros, se recusava a comer, ela mudava completamente entre aspas, de personalidade. Então, assim, esses 3 casos do Freud, se é uma pessoa da psicanálise lendo, já é algo que também vai quebrar essa noção aqui de personalidade múltipla. A psicanálise, como eu disse anteriormente, reafirmo e mais uma vez bato nessa tecla, não trabalha com esse tipo de diagnóstico de DSM, não trabalha com esse tipo de diagnóstico de psiquiatra do tipo borderline, bipolaridade, depressão. Todos esses nomes aqui, para um psicanalista lacaniano, por exemplo, são apenas nomeações, tentando nomear de alguma forma um indizível da angústia. Então, assim, a depressão, a melancolia não no sentido psicanalítico, mas outros tipos de diagnóstico. Não tem, ao meu ver, não tem problema um psicanalista estudar o DSM. Ou, por exemplo, conhecer o que compõe, por exemplo, uma personalidade borderline, uma personalidade bipolar. O problema é quando esse psicanalista utiliza desse tipo de diagnóstico no seu próprio atendimento, ou na sua própria clínica.
seria como um pastor falar o seguinte, dizer o seguinte numa ceia do Senhor: ó, vamos comer uma hóstia aqui agora. Tipo, são diagnósticos que a psicanálise não utiliza e não trabalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham interesse em comprar outras aulas específicas desses casos que eu comentei com vocês, e também sobre narcisismo, identificação, tem os banners e os vídeos no canal. É isso.